Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 5. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para ter acesso aos vídeos de forma exclusiva, antes de serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Além disso, na descrição também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo nós vamos fazer vários cálculos envolvendo porcentagem, fração de quantidade, divisão de números decimais e também multiplicação de números decimais. Para o vídeo não ficar imenso com todos esses cálculos, eu vou deixar todas as operações indicadas, mas eu não vou armar todas as operações para resolver, tá bom? Mas é importante que você aprenda sobre esses assuntos, então na descrição do vídeo eu vou deixar links de vídeos para todos esses assuntos, assim você pode estudar e ficar bem seguro, bem segura, bem confiante na hora de realizar todos os cálculos, tá bom? Na atividade número 1, aparece uma tabela com os esportes preferidos de alguns alunos e a porcentagem correspondente a cada um dos esportes. O objetivo da atividade é determinar quantos alunos escolheram um esporte favorito diferente do futebol. Então, nós vamos somar as porcentagens correspondentes aos outros esportes, basquete e vôlei. A porcentagem correspondente ao basquete é 15% e ao vôlei 25%. Somando, a gente tem um total de 40% dos alunos que escolheram como favorito um esporte diferente do futebol. Então, vamos calcular 40% do total de alunos, ou seja, 40% de 180. Existem várias formas de calcular porcentagem, mas neste vídeo eu vou utilizar a estratégia de cálculo com frações. E 40% na forma fracionária fica 40 sobre 100, 40 centésimos. Isso significa que a gente vai calcular a fração de uma quantidade. Muito bem, o primeiro passo então é dividir a quantidade, que é 180, pelo denominador da fração, que é 100. Dividir por 100 é bem tranquilo, basta a gente trabalhar com o deslocamento da vírgula de forma adequada. E dividindo 180 por 100, a gente encontra 1,80 ou simplesmente 1,8. O próximo passo é multiplicar o resultado obtido no passo anterior pelo numerador da fração, que é 40. Então, a gente vai multiplicar 1,80 por 40 e o resultado dessa multiplicação é 72. Portanto, a resposta correta é 72, letra C. Uma observação, você viu que nessa questão a gente realizou o cálculo de fração de quantidade, divisão por 100 e multiplicação com números decimais, né? Como eu já disse, para estudar e aprender mais sobre isso, você pode assistir aos vídeos sobre esses assuntos, os links eu estou deixando na descrição. Na atividade 2, o objetivo é determinar a porcentagem que cada tipo de animal representa em relação ao total de animais que há no sítio. Se a gente soma a quantidade de cavalos, vacas leiteiras, galinhas e galo, porcos e patos, a gente vê que tem um total de 20 animais. E eu vou começar representando com frações as quantidades de cada tipo de animal em relação ao total de animais. São 2 cavalos em um total de 20 animais, então a fração correspondente é 2/20. Há 5 vacas, então a fração correspondente é 5/20. São 6 galinhas, então a fração correspondente é 6/20. Há 1 galo, a fração correspondente, portanto, é 1/20. São 2 porcos, aí a fração correspondente também é 2/20, a mesma dos cavalos. E a fração correspondente aos 4 patos é 4/20. Só que a gente precisa determinar a porcentagem, né? Então, o próximo passo é determinar frações equivalentes a cada uma dessas que a gente já tem, mas essas novas frações precisam ter denominador 100. Veja aí a fração 2/20. No denominador, de 20 para 100, a gente multiplica por 5. Então, considerando a equivalência de frações, nós precisamos também multiplicar o numerador por 5, e 2 vezes 5 é igual a 10. Como todas as outras frações têm denominador 20, a gente só precisa multiplicar os 2 termos de todas essas frações por 5 também. Aí nós vamos obter as frações equivalentes com denominadores iguais a 100.
E aí, finalizando a parte dos cavalos, a fração 10 sobre 100, ou 10 centésimos, é equivalente a 10%. Na próxima fração, multiplicando 5 por 5, a gente encontra 25. 25 centésimos é igual a 25%. Na próxima fração, a gente multiplica 6 por 5, aí a gente obtém 30, e a fração 30 centésimos corresponde a 30%. Na fração correspondente ao galo, 1 vezes 5 é igual a 5, e 5 centésimos é igual a 5%. Em relação aos porcos, vai ser tudo igual aos cavalos, porque são 2 porcos e 2 cavalos, então a porcentagem correspondente é 10%. E em relação aos patos, quando multiplicamos 4 por 5, obtemos 20, e a fração 20 centésimos é equivalente a 20%. Então está aí prontinho, nós já calculamos as porcentagens que representam cada tipo de animal em relação ao total de animais. Os cavalos representam 10%, as vacas 25%, as galinhas 30%, o galo 5%, porcos 10% e patos 20%. Somando todas essas porcentagens, e você pode conferir isso, o total vai ser 100%. Na número 3, o objetivo é determinar as porcentagens das questões que devem ser acertadas pelos candidatos em cada curso para que eles possam ser aprovados. O texto diz que são 90 questões, então nós vamos começar representando com frações o número de acertos para cada curso em relação ao total de questões. No caso da medicina, é preciso acertar 72 questões em um total de 90. Então, a fração correspondente é 72/90. No caso da engenharia, são necessários 54 acertos em um total de 90 questões, então a fração correspondente é 54/90. No caso do curso de Direito, são necessários 45 acertos em um total de 90 questões, por isso a fração correspondente é 45/90. E para o curso de Administração, são necessários 36 acertos em um total de 90 questões, por isso a fração correspondente é 36/90. Para encontrar as porcentagens de acertos em cada curso, a gente tem que obter frações centesimais, ou seja, frações com denominador 100, porque aí a porcentagem vem automaticamente dessa fração. Só que a gente vai ter que fazer o cálculo em etapas. Tá? Acompanha comigo, a gente vai chegar às frações centesimais, mas vamos com calma. Para começar, eu vou dividir o denominador e também o numerador da fração por 9. Porque aí nós vamos ter uma nova fração, que é equivalente a essa aí, mas com denominador 10. E sair do denominador 10 para chegar ao denominador 100 vai ser bem tranquilo. Já que todas as frações têm denominador 90, a gente pode dividir os termos de todas as frações por 9. E aí a gente já sabe que os novos denominadores serão iguais a 10, porque 90 dividido por 9 é igual a 10. Agora, então, vamos obter os novos numeradores. Na primeira fração, 72 dividido por 9 dá 8. Na segunda, 54 dividido por 9 é igual a 6. Na próxima fração, 45 dividido por 9 é igual a 5. E na última, 36 dividido por 9 é igual a 4. Então, maravilha, agora a gente já tem as frações com denominadores iguais a 10. Mas o que a gente quer mesmo é encontrar frações com denominadores iguais a 100, porque frações dessa forma representam porcentagens. Veja aí o denominador da fração 8/10, lá na medicina. De 10 para 100, a gente só precisa multiplicar por 10. Então vamos fazer isso com o numerador da fração e também com todos os termos das outras frações, porque todas elas têm denominadores iguais a 10. E agora nós vamos para a penúltima fase, que é determinar os numeradores das frações centesimais, ou seja, dessas frações que têm denominadores iguais a 100. Lá em cima, 8 vezes 10 dá 80. No numerador da segunda fração, 6 vezes 10 é 60. Na terceira fração, a gente tem 5 vezes 10 igual a 50. E na última fração, 4 vezes 10 é igual a 40. Beleza, agora a gente já tem as frações centesimais e essas frações representam porcentagens. 80 centésimos é igual a 80%, então para ser aprovado no curso de medicina é necessário acertar 80% das questões. 60 centésimos é igual a 60%,
Portanto, para ser aprovado no curso de engenharia, é preciso acertar 60% das questões. 50 centésimos é igual a 50%, então para ser aprovado no curso de Direito, é necessário acertar 50% das questões. Isso já estava até na cara desde o início, porque 45 é metade de 90, né? E para concluir, 40 centésimos é igual a 40%, portanto, para ser aprovado no curso de Administração, é preciso acertar 40% das questões da prova. Número 4. Alguns amigos foram jantar fora e resolveram dividir o valor da conta em partes iguais. Letra A. Sabendo que a conta ficou em R$ 400 e cada amigo pagou 1/5 desse valor, calcule quanto cada um pagou. Olha, o valor que cada um pagou é igual a 1/5 de 400. Então, nós vamos calcular a fração de uma quantidade. Como nesse caso a gente tem uma fração unitária, 1/5, a gente só precisa dividir o valor total da conta, os R$ 400, pelo denominador da fração, que é 5. E 400 dividido por 5 é igual a 80. Então, nessa situação, cada amigo pagou R$ 80. Letra B. Em porcentagem, quanto o valor pago por qualquer um dos amigos representa em relação ao total da conta? Olha, cada amigo pagou 1/5 do valor total da conta, mas a gente quer saber quanto isso representa em porcentagem. Por isso, nós vamos obter uma fração equivalente a 1/5, mas com denominador 100. Veja aí, o denominador 5, para chegar até 100, precisa ser multiplicado por 20. Então, precisamos multiplicar o numerador 1 por 20, e 1 vezes 20 é igual a 20. Então, nós temos a fração 20 centésimos. E 20 centésimos é igual a 20%, ou seja, cada amigo pagou 20% do valor total da conta. Letra C. Se a conta fosse de R$ 300 e cada amigo pagasse 1/3, quanto teria pago cada um? Bom, nesse caso, para fechar a conta, acho que não só o valor da conta é diferente, mas também a quantidade de amigos que saiu para jantar, né? Cada amigo pagou 1/3 de R$ 300, então a gente tem que calcular a fração de uma quantidade. E, de novo, é uma fração unitária, então basta a gente dividir os R$ 300 pelo denominador da fração, que é 3. E 300 dividido por 3 é igual a 100. Então, cada amigo nessa situação teria pago o valor de R$ 100. A atividade 5 tem várias informações, a gente vai falando sobre elas aí durante a resolução da questão. De acordo com o texto, a velocidade máxima permitida é de 70 km por hora. E a infração média é aplicada quando a velocidade for superior à máxima em até 20%. Então, vamos calcular quanto é 20% de 70, e 20% pode ser representado pela fração 20 centésimos. Vamos calcular a fração de uma quantidade. Primeiramente, dividimos a velocidade, que é de 70, pelo denominador da fração, que é 100, e 70 dividido por 100 dá 0,7. O próximo passo é multiplicar o resultado obtido no passo anterior pelo numerador da fração, que é 20, e 0,7 vezes 20 é igual a 14. Se você tem dúvidas nas operações de multiplicação e divisão com números decimais, eu estou deixando na descrição do vídeo alguns links para outros vídeos em que eu explico esse assunto, tá bom? Mas muito bem, 14 então representa 20% da velocidade máxima permitida. E 70 mais 14 é igual a 84. Isso significa que há uma infração média em casos em que a velocidade é maior do que 70 km por hora e vai até 84 km por hora. De acordo com o texto, a infração grave ocorre quando a velocidade é superior à máxima em mais de 20 e vai até 50%. Então, vamos calcular quanto é 50% da velocidade máxima, ou seja, 50% de 70. E lá no vídeo da semana 1, a gente viu que para calcular 50% de uma quantidade, basta dividir essa quantidade por 2, porque 50% representa a metade. E 70 dividido por 2 é igual a 35. Então, 35 representa 50% da velocidade máxima. E 70 mais 35 dá 105, ou seja, 105 km por hora. Isso significa que a infração grave ocorre em casos em que a velocidade é maior que 84 km por hora e vai até 105 km por hora. Além disso tudo, o texto diz que a infração é considerada gravíssima quando a velocidade for superior à máxima permitida
em mais de 50%. Ou seja, se a velocidade for superior a 105 km por hora, aí a infração é gravíssima. Agora vamos voltar ao texto. Lá está dizendo que a velocidade do Pedro, captada pelo radar, foi de 91 km por hora. E essa velocidade está na faixa em que a infração é considerada grave, porque 91 está entre 84 e 105. Já no caso do Marcos, a velocidade captada foi de 112 km por hora, e isso é mais do que 105 km por hora, portanto a infração é gravíssima. Então a resposta correta é a letra A, infração grave para o Pedro e infração gravíssima para o Marcos. Número 6. Foi feita uma pesquisa de como uma família gastava o rendimento do mês, e constatou-se que a família gastava 45% com alimentação, 25% com moradia, 10% com transporte, 10% com poupança e também 10% com outros gastos. Letra A. Se a renda familiar for de R$ 3.750, de quanto será o gasto com cada item? Vamos começar calculando o valor gasto com a moradia, que é 25% de R$ 3.750. Aí a gente vai voltar ao que foi visto lá no vídeo da semana 1. Para calcular 25% de uma quantidade, basta a gente dividir essa quantidade por 4. E 3.750 dividido por 4 é igual a 937,50. Ou seja, o valor gasto com moradia é de R$ 937,50. Agora vamos calcular o valor gasto com alimentação, que é de 45%, ou seja, 45 centésimos da renda familiar. Primeiramente, a gente divide 3.750 pelo denominador da fração, que é 100. 3.750 dividido por 100 dá 37,50. O próximo passo é multiplicar o resultado obtido no passo anterior pelo numerador da fração, que é 45. E 37,50 vezes 45 é igual a 1.687,50. Portanto, o valor gasto com alimentação é de R$ 1.687,50. Agora vamos calcular os valores gastos com transporte, poupança e também outros gastos, e cada um desses itens corresponde a 10% da renda da família. Lá no vídeo da semana 1, nós vimos que para calcular 10% de um valor, a gente só precisa dividir esse valor por 10. E 3.750 dividido por 10 é igual a 375. Então, com cada um dos itens é gasto o valor de R$ 375. R$ 375 para transporte, R$ 375 para poupança e R$ 375 para outros gastos. Agora eu deixo aí por sua conta conferir, fazer o seguinte cálculo. Some todos os valores que a gente encontrou e o total tem que ser igual a R$ 3.750. Letra B. Podemos afirmar que essa família gasta mais com alimentação do que todas as despesas juntas? Eu imagino que a questão quer saber se o valor gasto com alimentação é maior do que o valor gasto com todas as outras despesas, ou seja, moradia, transporte, poupança e outros gastos. A gente pode somar os valores gastos com esses itens para descobrir isso, ou então a gente pode usar as informações em porcentagem que estão no gráfico. A gente sabe que o valor gasto com alimentação corresponde a 45% da renda da família, e todas as outras despesas juntas somam 55% da renda. Então, claramente, a família não gasta mais com alimentação do que com todas as outras despesas juntas. Letra C. Qual o valor gasto mensalmente com transporte e moradia? Nós vimos que o gasto com transporte é de R$ 375 e o gasto com moradia é de R$ 937,50. Somando esses dois valores, encontramos R$ 1.312,50, ou seja, R$ 1.312,50 é o valor gasto com transporte e moradia. Número 7. Em uma papelaria havia um cartaz com o seguinte anúncio: na compra à vista, o cliente recebe um desconto de 5% e na compra a prazo terá um acréscimo de 15%. Se o total de uma compra for de R$ 500, responda as questões a seguir. Letra A. Qual o valor pago à vista? A gente começa calculando o valor do desconto, que é equivalente a 5% de R$ 500.
E 5% é igual a 5 centésimos, então vamos calcular a fração de uma quantidade, vai ser bem simples. Primeiramente, a gente divide 500 pelo denominador da fração, que é 100, e 500 dividido por 100 dá 5. O segundo passo é multiplicar o resultado obtido no passo anterior por 5, que é o numerador da fração. E 5 vezes 5 dá 25. Subtraindo 25 de 500, nós obtemos 475. Portanto, R$ 475 é o valor a ser pago se a compra for à vista. Letra B, qual o valor a ser pago a prazo? Agora a gente começa calculando o valor do acréscimo, que é correspondente a 15% de R$ 500. E 15% é equivalente a 15 centésimos, então, mais uma vez, vamos calcular a fração de uma quantidade. Começamos dividindo 500 pelo denominador da fração, que é 100, e já sabemos que o resultado dessa divisão é igual a 5. A gente já fez isso no item anterior. Agora multiplicamos o resultado obtido no passo anterior por 15, porque 15 é o numerador da fração. E 5 vezes 15 dá 75. Somando 500 com 75, obtemos 575, sendo assim, R$ 575 é o valor a ser pago caso a compra seja feita para pagamento a prazo. Muito bem, é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 5. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!